eu vou apresentar, na verdade, é um trabalho do terceiro ano, onde eu me encontro no quarto ano, em que eu apresentei os desdobramentos natural e provocado. Então, a gente sabe que durante o sono, desprende-se do corpo devido... O espírito, ele desprende-se do corpo devido aos laços fluídicos, né, e estarem mais tênues. À noite, é um longo período em que está livre para agir no outro plano da existência. Porém, vários os graus de desprendimento e lucidez. Nem todos se afastam do corpo, mas permanecem no ambiente doméstico. Temem fazê-lo, sentiam-se constrangidos no meio estranho, né? Outros movimentam-se no plano espiritual, mas suas atividades e compressões dependem do nível de elevação. O princípio que rege a permanência fora do corpo é o da afinidade moral expressa conforme a explanação por meio da afinidade vibratória ou sintonia. O espírito ele será atraído para regiões e companhias que estejam harmonizadas e sintonizadas com ele através de ações, pensamentos, instruções, desejos e intenções, ou seja, os impulsos predominantes, podendo subir mais ou se degradar mais, conforme o grau, tipo de sintonia e harmonia gerada pela afinidade moral com outros espíritos. Direciona-se automaticamente para a parte do mundo espiritual que melhor satisfaça essa sintonia e suas metas e objetivos, ainda que não listos, e aí conta com amigos, inimigos, afetos, etc. O espírito livre e temporariamente os laços orgânicos, ele empreende atividades noturnas que poderão se caracterizar apenas por satisfação de baixos impulsos, como também trabalhar e aprender muito. Nessa experiência fora do corpo, na oportunidade do desprendimento através do sono, ele poderá ver com clareza a finalidade da sua existência atual, lembrando-se do passado, entrever o futuro. Todavia, a amplitude ou não dessas possibilidades é relativa conforme o grau de evolução do espírito. Então, eu coloco 3 questões no Livro dos Espíritos, do capítulo 8, as perguntas 400, 401 e 403. Na 400, o espírito encarnado permanece de bom prazer no seu corpo material? É como se perguntasse a um presidiário se gostaria de sair do presídio. O espírito aspira sempre a sua libertação, e tanto mais deseja ver-se livre do seu invólucro, quanto mais grosseiro é este. Na 401, durante o sono, a alma reposa como o corpo? Não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços entre corpo e espírito, e ele se lança pelo espaço e entra em relação com os outros espíritos sintonizados por ele. 403. Podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Então, o sono, ele liberta parcialmente a alma do corpo. Quando adormecido, o espírito se acha no estado em que fica logo a morte do seu corpo. Graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com os espíritos. Eles podem ser uma visão atual das coisas presentes ou ausentes, uma visão do passado, em alguns casos raros, um pressentimento do futuro. Também, muitas vezes, são quadros alegóricos que os espíritos nos põem sobre as vistas para dar-lhes úteis avisos e salutares conselhos. Se trata de espíritos bons e para induzi-los ao erro, à maledicência, às paixões, se são nos espíritos imperfeitos. O sonho ele é uma expressão da vida real da personalidade. O espírito procura atender a desejos e intenções inconscientes e conscientes durante esse tempo de liberdade temporária. Contamos ainda com mais 2 tipos de sonhos. O primeiro é o premonitório, quando se toma algumas informações ou conselhos sobre algum acontecimento do futuro. E o segundo é o pesadelo, ou seja, o sonho ansioso em que entra o terror. É também uma experiência real, porém penosa. O sonhador ele vê-se prisionado por inimigos ou por animais monstruosos, algumas vezes. Tende a se atravessar zonas tenebrosas, sofrer castigos que, de fato, são vivências provocadas por agentes do mal ou por desafetos dessa ou de outras vidas.
Falando sobre desdobramento, segundo Martins Peralva, ainda existe muito em círculos espiritistas quem faça uma certa confusão entre o médium de transporte e o médium de desdobramento. Vez por outra, ouve-se a informação, fulano é médium de transporte. E quando são pedidos detalhes, verifica-se que o fulano mencionado é simplesmente um médium de desdobramento. Médium de transportes é o de efeitos físicos. Entendemos que desdobramento é o nome que se dá ao fenômeno de esterilização do corpo espiritual, o perispírito. O perispírito, ainda ligado ao corpo, distancia-se do mesmo, fazendo agora parte do mundo espiritual. Ainda que esteja ligado ao corpo por fios fluídicos, fenômenos estes naturais que repousam sobre as propriedades do perispírito, sua capacidade exteriorizam-se e irradiam-se sobre suas propriedades, depois da morte, que se aplicam ao perispírito dos vivos, no caso, os encarnados. Os desdobramentos, eles podem ser conscientes, caracterizando-se pela lembrança exata do ocorrido, quando, ao retornar ao corpo, o ser recorda-se dos fatos e atividades por ele desempenhadas no ato do desdobramento. O sujeito é capaz de ver o seu duplo bem próximo, ou seja, de ver a ele mesmo no momento exato em que se inicia o desdobramento. Facilmente, nestes casos, sente-se levantando, geralmente a cabeça, primeiramente, e o restante do corpo depois. Alguns flutuam e veem o corpo carnal abaixo deitado, outros veem-se ao lado dos corpos. Todavia, essa recordação é bastante profunda e a consciência é altamente límpida nesse instante. Existe uma ligação ainda profunda dos fluidos perispirituais entre o corpo e o perispírito, facilitando assim as recordações pós-desdobramento. A outra forma de desdobramento é a inconsciente, que ao retornar o ser de nada recorda-se. Temos que nos lembrar que, na maioria das vezes, a atividade que desempenha o ser no momento desdobrado fica com experiência para o próprio ser como espírito, sendo lembrado em alguns momentos para o despertar de algumas dificuldades e vem com intuições e ideias. Os fluidos perispirituais são, neste caso, bem mais tênues e a dificuldade de recordação imediata fica um pouco mais árdua. Todavia, as informações e as experiências ficam armazenadas na memória perispiritual, vindo à tona futuramente. Em realidade, a palavra inconsciente ela é colocada por deficiência, né, na linguagem, pois inconsciência não existe, tendo em vista o despertar do espírito, levando consigo todas as experiências efetivadas pelo mesmo. Então, colocamos a palavra inconsciente aqui, é somente para testemunharmos a temporária inconsciência do ser enquanto encarnado. O terceiro é o desdobramento voluntário, se a própria pessoa promove esse distanciamento. Analisemos algo bastante singular. Nem todos os desdobramentos voluntários há consciência, pois poderão haver algumas lembranças do ocorrido. Existem ainda muitas dificuldades no momento em que o espírito, através do seu perispírito, aproxima-se novamente de seu corpo. Pela densidade ainda dos órgãos cerebrais, é possível haver bloqueio dessas experiências. É necessário salientar que o ser encarnado na Terra ainda se encontra distante de controlar todos os seus potenciais e por isso também há este esquecimento. Haja vista algumas pessoas até provocarem o desdobramento e no momento de consciência terem medo e retornarem ao corpo apressadamente, dificultando ainda mais a recordação. Os desdobramentos, eles podem ocorrer nos momentos de reflexões, onde nos encontramos analisando profundamente nossos atos, e cuja atividade nos propicia encontrar com seres que nos querem orientar para o bem. Parte do nosso perispírito expande-se e vai captar as experiências e orientações devidas. A quarta, na verdade, é o desdobramento provocados, que através dos processos hipnóticos e magnéticos, agentes desencarnados ou até mesmo encarnados podem propiciar o desdobramento do ser encarnado. Os bons espíritos podem provocar o desdobramento ou auxiliar sempre com finalidades superiores. Mas os espíritos obsessores também podem provocá-los para produzir efeitos maléficos,
afinizando-se com as deficiências morais dos desencarnados. Propiciamos, assim, uma maior facilidade para que os espíritos malfeitores possam provocar o desligamento do corpo físico, atraindo o ser encarnado para suas experiências do corpo. A lei que exerce essa dependência é a de afinidade. O quinto tipo de desdobramento é o de emancipação letárgica. Ele decorre da emancipação parcial do espírito, podendo ser causada por fatores físicos ou espirituais. Nesse caso, o corpo perde temporariamente a sensibilidade ao movimento. A pessoa nada sente, pois os fluidos perispídicos estão muito tênues em relação à ligação com o corpo. O ser não vê o mundo exterior com os olhos físicos, torna-se por alguns instantes incapaz da vida consciente, apesar da vitalidade do corpo continuar executando-se. A flacidez geral dos membros, se suspendermos um braço, ele, ao ser solto, cairá. E o último tipo de desdobramento seria o de emancipação cataléptica. Como acima, né, no que foi dito anteriormente, ele também resulta da emancipação parcial do espírito. Nela existe a perda momentânea da sensibilidade, como na letargia, todavia existe uma rigidez dos membros. A inteligência pode se manifestar nesses casos. Difere da letárgica, por não envolver o corpo todo, podendo ser localizado numa parte do corpo, onde for menor o envolvimento dos fluidos perispirituais. Conforme Peralva, há condições de ordem moral, especialmente das quais não pode o médium de desdobramento prescindir. Se deseja aprimorar sua faculdade e aumentar os seus recursos, como seja. O primeiro seria vida pura, segundo, aspirações elevadas, quarto, potencial mental, quinto, cultivo da prece e sexto, o exercício constante. O mesmo autor, ele acrescenta que 3 fatores essenciais são requisitados dos encarnados nos serviços de desdobramento, que são eles o auxílio através da prece, a concentração e a exortação, pontuando que a exortação, como não podia deixar de ser, é uma tarefa do dirigente encarnado dos trabalhos, isto no plano físico. Enfim, os laços que unem o perispírito ao corpo temporal, eles afrouxam, por assim dizer, facultando ao espírito manter-se em relativa distância, porém não se desligando do seu corpo. Essa ligação, ela permite ao espírito tomar conhecimento do que se passa com seu corpo e retornar instantaneamente se algo acontecer. O corpo, por sua vez, fica com suas funções reduzidas, pois deles foram distanciados os fluidos perispirituais, permanecendo somente necessário para sua manutenção. Este estado em que fica o corpo no momento do desdobramento também depende do grau de desdobramento que aconteça. Enfim, a minha pesquisa eu busquei nas bibliografias de Martins Peralva, de Allan Kardec e de Francisco Xavier. Muito obrigada.